Bom, o texto que nós vamos ler hoje começa em Mateus capítulo 4, no versículo 23, e vai até o segundo versículo do capítulo 5. Então são alguns versículos que nós vamos tratar essa noite. Se você quiser acompanhar, o texto está aí na tela para você. Sempre lembrando que eu uso a versão NVI, e você pode ficar à vontade aí para acompanhar também na sua versão, se for o caso. Diz assim o texto: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, agora já no capítulo 5, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Bom, como nós falamos, Jesus está nessa transição de deixar de tratar especificamente com os religiosos para edificar os discípulos que ele havia chamado. Esse momento de transição. O contexto aqui do que está acontecendo é exatamente o estabelecimento desse reino de Deus. O Sermão do Monte, que inicia aqui no capítulo 5 e vai estar em todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, como eu disse, é o manifesto de Jesus. É a essência do reino de Deus exposta publicamente. Ou seja, é um texto que muito nos interessa. É um texto que deve ter grande valor para nós. E falando sobre essa questão do reino de Deus, cabe aqui uma lembrança sobre isso. Porque há uma grande confusão em muitas pessoas sobre o que é esse reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é do que a manifestação da graciosa e soberana vontade de Deus. Quando Deus manifesta sua graciosa e vontade soberana sobre todos, ele está reinando. Então o reino de Deus é o local onde a vontade graciosa e soberana de Deus governa. Bom, por ser soberana, é exatamente nesse local que ela governa. Isso é o reino de Deus. Essa talvez seja a forma mais simples. É claro que o reino de Deus vai ter explicações muito maiores, mais completas, mas ele é simplesmente o local, seja ele qual for, onde a vontade de Deus, graciosa e soberana, reina, governa. Esse é o reino de Deus. Pertencer ao reino de Deus, então, é simplesmente pertencer ao povo de Deus. Porque no meio do povo de Deus é o lugar onde Deus reina. E uma coisa que nós precisamos entender é a resposta à seguinte pergunta: esse reino de Deus chegou? Porque Jesus disse em certo momento, olha, o reino de Deus está próximo. Depois ele vai dizer para os discípulos, o reino de Deus está em vocês, dentro de vocês. Depois, lá no final, ele vai dizer, respondendo à pergunta dos discípulos, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, ou seja, ainda havia uma expectativa de um reino futuro. Então esse reino está chegando, esse reino chegou, esse reino chegará. E na verdade, compreender isso é bastante interessante para nós. O reino de Deus tem um aspecto agora, já, hoje, e tem um aspecto futuro. Então o reino de Deus chegou. Mas ele chegou onde? Ele chegou na vida de cada cristão. O reino de Deus está dentro de cada cristão. Ou seja, a vida de cada cristão é um local onde Deus governa soberanamente. E o reino de Deus, na vida dos cristãos, já foi estabelecido. Mas ele será plenamente estabelecido no momento futuro, onde ele reinará sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, onde ele estabelecerá o seu reino e a partir daí governará sobre tudo e sobre todos. Esse reino ainda não é pleno na terra,
Nós encontramos hoje muitas pessoas, como um dia nós estivemos, que vivem fora desse reino de Deus, que vivem fora desse governo interior de Deus. Mas o cristão, ele é o reino de Deus, ele vive o reino de Deus. O reino de Deus está em cada cristão. Deus governa sobre a vida de cada um de nós. É claro que esse reino vai ser consumado quando Jesus voltar e governar sobre tudo. E é sempre maravilhoso a gente ter essa lembrança, irmãos. Nós devemos sempre que nos reunir lembrar disso. Um dia Jesus voltará e estabelecerá o seu reino sobre toda a terra. Nesse dia, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Essa lembrança precisa sempre motivar o nosso coração, lembrar a cada um de nós que esse reino um dia será estabelecido sobre toda a terra. Enquanto isso, esse reino de Deus está em vocês. Esse reino de Deus não está ali ou lá, como Jesus disse, mas está em vocês, está em nós, na vida de cada um de nós. O reino de Deus já chegou. Cristo governa sobre você, Cristo é Senhor sobre a sua vida, Ele governa sobre cada um de nós. Bom, mas voltando aqui ao Sermão do Monte, nessa introdução que eu quero fazer essa noite, a primeira coisa importante para a gente entender é que o Sermão da Montanha não é uma lista pronta de deveres e direitos religiosos. Não é. Ele vai falar de promessas, ele vai falar de ações que são cobradas dos cristãos, mas ele não é uma lista de direitos e deveres. Ele não é uma substituição dos 10 mandamentos, como muita gente pensa. Talvez você, ao ler sobre o Sermão da Montanha ou ouvir, você talvez ouça alguém dizendo assim que, assim como Deus deu a Moisés no monte os 10 mandamentos, Ele deu a Jesus ali, ou Jesus deu aos discípulos o Sermão da Montanha como uma substituição. Não é uma substituição. O Sermão da Montanha é muito maior do que uma substituição aos 10 mandamentos. Também não é um conjunto de valores éticos, morais, para que a gente tenha uma ética boa, uma moralidade elevada, e como cristãos abraçarmos essa ética, essa moralidade. Não é isso. O Sermão da Montanha, ele é o manifesto de Jesus, a exposição da essência do reino de Deus, e essa essência nada mais é do que a perfeita interpretação da lei de Deus. Isso é o Sermão da Montanha. Jesus não está substituindo os 10 mandamentos. Jesus não está substituindo toda a lei moral, os princípios da lei que foram dadas ao povo de Deus ao longo da história. Jesus não está fazendo isso. Jesus está interpretando corretamente. Por isso que Jesus vai dizer muitas vezes assim durante o Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele está dizendo, olha, a interpretação que você aprendeu até hoje foi essa. Mas eu, como perfeito intérprete da palavra que eu mesmo dei a vocês, povo, meu povo, Jesus dizendo, digo a vocês o seguinte. Então, se nós queremos a verdadeira interpretação da lei de Deus, não aquela deturpada pela religiosidade dos judeus, ou deturpada até mesmo pela religiosidade da igreja, nós devemos nos voltar a Jesus, que vai nos dar a verdadeira e correta interpretação da lei, dos princípios da lei de Deus. Só lembrando de novo, é claro que boa parte da lei já foi abolida. A parte civil que tratava da nação de Israel como um povo, não cabe a nós. Então as festas judaicas, que eram celebração do povo como povo de Deus, como nação, não cabem a nós. Mas também tem os aspectos rituais, também não cabem a nós, porque foram dadas ao povo de Israel especificamente, aquele povo da antiga aliança. Então nós não temos nenhuma necessidade de fazer nenhum tipo de sacrifício de animais. Mas há uma lei que é eterna, princípios que são eternos. Os 10 mandamentos são uma excelente representação disso. Então, quando Deus diz, não terá outros deuses diante de ti, isso não é para a nação de Israel, isso não é para um povo específico, isso é para todos aqueles que servem a Ele. Isso é para toda a humanidade. É uma lei moral, é uma lei eterna, são princípios eternos. Essa lei não é abolida. Jesus nunca disse que veio abolir essa lei, Ele disse que veio cumpri-la, que veio nos mostrar como essa lei é verdadeiramente cumprida. Então o Sermão do Monte, ele nada mais é, além, não que isso seja pouco, né, mas de forma bem simples, ele nada mais é do que a verdadeira interpretação dos princípios eternos que Deus deu na sua lei para o seu povo.
Isso é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma descrição do caráter do cristão. O Sermão do Monte não é uma lista de coisas para fazer. Ele não vai descrever algo assim, faça isso e seja aceito. Ele vai dizer não. Ele não vai estar buscando o fazer para ser aceito. Ele é uma apresentação do estilo de vida do cristão. Não é como se Jesus dissesse assim, ó, sejam assim, e aí dá uma lista, faça isso, 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 isso. Não é isso. Mas é algo como se Jesus dissesse assim, ó, por causa de quem vocês são, porque vocês nasceram de novo, porque vocês já são cristãos, porque vocês já são filhos de Deus, eis como vocês devem viver. Eis qual é o estilo de vida que vocês terão. É como se Jesus dissesse assim, olha, esse estilo de vida é o que significa pertencer ao reino de Deus. É claro que isso torna esse sermão valioso para nós. E é claro que não é só esse sermão. Mateus apresenta 5 grandes sermões. E todos esses grandes sermões, eles têm essa mesma intenção de nos dar esse fundamento, essa essência do que é o reino de Deus. Então nós precisamos olhar para o Sermão do Monte, irmãos, como algo valioso para nós, como algo que importa para nós como cristãos, para algo que é extremamente radical para a vida do cristão. E eu me lembrei essa semana que 5 anos atrás eu preguei um sermão onde alguns de vocês estavam conosco, e eu chamei esse sermão de O Evangelho Radical. Foi uma introdução ao Sermão da Montanha, como eu estou fazendo hoje. E eu me lembrei que naquela ocasião eu tentei mostrar como o Evangelho é diferente na sua radicalidade. E uma das coisas que eu disse é que a gente usa a palavra radical muito errado hoje. Se uma pessoa ela tem convicções fortes, ela é chamada de radical. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Se ela tem convicções, ela é radical. Tudo aquilo que você não negocia, que você não abre mão, você está sendo radical. O que nos difere daqueles radicais, e a palavra usada para eles está errada, deveria ser extremistas, que explodem as outras pessoas, é o fato exatamente de nós sermos apenas radicais. As convicções são nossas e nós vivemos por elas. Nós não obrigamos outras pessoas a viverem por elas. O extremista, ele não só vive, como ele obriga outros a viverem de acordo com essas convicções. Mas o Evangelho é radical. Tudo que você não negocia, você está sendo radical naquilo. E isso tem o seu lado muito positivo. E o Evangelho precisa ser radical. Ser radical é viver de acordo com convicções que foram construídas no seu relacionamento com Deus. Ser radical é vital para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, para a nossa espiritualidade. E eu queria te lembrar que o Evangelho de Cristo, o Evangelho apresentado aqui por Jesus, o Evangelho apresentado como o Evangelho do Reino de Deus, ele é diferente do Evangelho religioso. Porque ele não vai falar de coisas para serem feitas, mas ele vai falar daquilo que você deve ser. A essência do Evangelho, irmãos, não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. Porque o que nós somos vai naturalmente ser expresso naquilo que nós fazemos. Quando nós somos uma coisa, expressamos outra, Jesus chama esse tipo de pessoa de hipócrita. Mas quando nós expressamos aquilo que nós somos, verdadeiramente aquilo que nós somos, nós estamos sendo simplesmente pessoas normais. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o normal da expressão de uma boca é o coração. As pessoas que falam diferente do que estão sentindo, como é que nós chamamos essas pessoas? Falsas. Não são verdadeiras. As pessoas verdadeiras são as que expressam aquilo que está no seu coração. Então, o Evangelho não é sobre o expressar, não é sobre o fazer, o Evangelho é sobre o coração. O novo nascimento, ele não é uma reforma nas nossas maneiras de fazer. E aí nós então nos convertemos e agora alguém chama e diz aqui, vem cá, agora você é cristão, vou te ensinar algumas coisas. Agora você não tem mais esse negócio de chegar aqui na igreja, e aí, como é que tá? Beleza? Não é assim que fala, irmão. É a paz do Senhor. Aprendeu? Aprendeu? Fala aí então. Viu? Beleza. Isso aí, aprendeu.
essa sua calça rasgada aí que parece que você comprou no brechó, não serve mais. Agora você tem que botar uma roupinha de crente. Está aqui, ó, roupinha social, camisa agarradinha, né? Slim. Agora é assim. E aí nós reformamos o exterior, e aí nós chamamos o cara, agora sim, agora está parecendo um cristão. E o coração, a gente não liga. Ou não há uma percepção. E o Evangelho não é nada disso. O Evangelho não tem a ver com o exterior. Jesus vai dizer que os camaradas lavavam o exterior do copo, mas não se preocupavam com o interior. Que os camaradas lavavam as mãos, mas não se preocupavam com o que saía da boca. Se preocupavam com o que entrava, mas não se preocupavam com o que saía. E Jesus vai dizer, é o coração que tem que ser transformado pelo Evangelho. O novo nascimento é o início de um processo de transformação do coração. O novo nascimento é uma habilitação, uma capacitação divina para que o nosso coração de pedra seja transformado. Agora que é um coração de carne, porque esse é o novo nascimento, Deus vai usar essa alusão, essa metáfora. Vai dizer, eu vou pegar o coração de pedra de vocês e vou trocar por um coração de carne. E agora esse coração de pedra que não podia ser mudado, é um coração de carne, e agora sim ele pode ser moldado para que a gente viva a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho. Então ele é radical, porque ele não permite que o meu coração permaneça como era. Ele não permite que a minha mente permaneça como era. Ele não permite que eu permaneça sendo quem eu era. Não importa se o exterior mudou ou não mudou. O que importa é que o processo se inicia no coração. Ele vai ter reflexos exteriores? É claro que ele vai ter reflexos exteriores. É natural que você vai se preocupar com a maneira como você fala, com a maneira como você veste, mas não porque isso demonstra santidade. Em absoluto. Mas porque agora o teu coração, que ama o Senhor, que deseja agradar ao Senhor, deseja agradar em tudo. Seja em qual área for, em que a realidade for. E você não vai fazer isso com um determinado tipo de roupa, mas com o fato de você estar satisfeito em se vestir de uma forma que você, no seu entendimento, entende que não envergonha o Senhor. Pronto. É isso. Mas partiu do coração. Não partiu de um guarda-roupa, está aqui um cartãozinho de uma loja, essa loja é gospel. Vai lá nessa loja que lá tem roupa para irmão. A que você está indo aí não tem não. Longe disso, besteira pura, completa besteira, porque não é isso que determina quem nós somos. O que determina quem nós somos é o fato de termos nascido de novo, estarmos sendo moldados pelo Senhor. Essa é a grandeza do Evangelho, por isso ele é radical, porque você era e não é mais. Você era alguém que não se preocupava com o Senhor e hoje você se preocupa. Você era alguém que nem sequer enxergava o reino de Deus e agora você quer estar no reino de Deus. Você era alguém que não sofria pelos seus pecados e hoje você luta para não cometê-los. Você mudou, ele é radical, é impossível permanecer o que era quando você é alcançado pelo Evangelho. É por isso que o Evangelho vai chamar isso, aliás, as Escrituras vão chamar isso de novo nascimento. Nasceu de novo. O coração de pedra agora é um coração de carne. Maravilha. Glória a Deus. E você foi radicalmente transformado. E vai continuar sendo radicalmente transformado todos os dias da sua vida. Mas o Evangelho do Reino, ele também é frustrante para aquelas pessoas que são apaixonadas pelo que importa para o mundo. Existem coisas que importam para a nossa sociedade. Importa. Importa muito para a nossa sociedade o carro que você dirige. Importa muito para a nossa sociedade o celular que você tem. É por isso que um bando de pobre que não consegue pagar uma pizza no domingo compra um iPhone miserável, pagando em 24 vezes na Casa Bahia. Porque importa. Não é porque o celular é maravilhoso, é porque importa para a sociedade, importa para o mundo. Importa para o mundo a sua maneira de expressar, ou melhor ainda, como você chega no ambiente e a forma como você se apresenta nesse ambiente importa para o mundo. É por isso que nós gastamos fortunas em marcas,
ao invés de nos preocupar com o conforto. E aí tem um monte de gente que anda todo duro, porque se mexer a calça para o lado, rasgou, porque o negócio era o slim, e rasgou, mas olha aquela etiquetinha aqui, ó. Porque importa para o mundo, e não importa o conforto. O Evangelho é frustrante para quem ama o mundo. Porque o Evangelho vai dizer para você, vai ensinar você, e o Sermão do Monte é a essência desse Evangelho, vai dizer para você que o que Deus vai fazer com você é te tornar alguém completamente diferente daquele que é apaixonado pelos valores do mundo. Porque o Sermão do Monte não é Jesus dizendo para você, faça isso. O Sermão do Monte é Jesus dizendo para você, é assim que você será quando eu acabar de trabalhar na sua vida. E ele é frustrante. Porque para quem se importa com essas coisas que a sociedade valoriza, ele vai sendo afastado pelo próprio Senhor de tudo isso. Então ele vive uma vida frustrada, porque aqueles valores, aquilo que para ele era fabuloso, era maravilhoso, era importantíssimo, Jesus vai afastando aquilo e vai moldando a vida dele para que ele se importe com outras coisas maiores, mais valiosas, mais importantes. E aí você que usa roupa de marca, vai mudar de marca. Agora, ao invés da tal marca, agora é marca de graxa, marca de Cândida. Brincadeira. Não é um chamado à pobreza, não é isso. Mas você vai se importar com o conforto. Você vai se importar com quanto o seu dinheiro vale para comprar aquilo que você está comprando. Você não vai se importar com o seu celular pela marca que ele tem, mas pelo quanto ele é útil para você. Pelo quanto ele supre a sua necessidade e por quanto ele realiza ou ajuda você a realizar algum tipo de trabalho. Não mais porque é uma determinada marca e porque aquela marca traz um determinado status, mas porque agora ele é uma ferramenta para você. E seu dinheiro passa a ser muito mais valorizado. Você consegue compreender? E o principal é que ele é frustrante, não porque Jesus está te aconselhando a abandonar essas coisas, mas porque no Sermão da Montanha Jesus está dizendo, é assim que você vai ser. Se eu trabalhar todos os dias na sua vida como eu vou trabalhar, porque você nasceu de novo e agora é meu, você vai caminhar naquela direção, não naquela. E quem ainda tem o seu coração apaixonado por essas coisas, vive frustrado. Vive frustrado. É por isso que nós encontramos um monte de crente frustrado, porque não vê milagre. Um monte de crente frustrado, não vê milagre no sentido aparente, né? Porque nós vemos muitos e muitos todos os dias de outras formas. Vive frustrado porque de repente não vê alguém se levantando e eis que eu te digo, e lá baixei aquele negócio todo, e vive frustrado por essas coisas. Porque essas coisas importam. E o Evangelho vai dizendo, não, essas coisas não importam. O que realmente importa é o quanto o Espírito de Deus está moldando o seu coração. E você pode ter uma certeza de que não importa se o mundo cair, desabar, eu vou continuar trabalhando no seu coração. É isso que o Evangelho nos ensina. Por isso, se você tem andado frustrado com o Evangelho, eu queria, com amor, dizer para você, ore ao Senhor. Peça ao Senhor para te mostrar quais são os valores do reino de Deus. Aqueles valores que Ele está agregando à sua vida, que Ele está implantando na sua vida, que Ele vai usar a sua vida para que esses valores sejam conhecidos por aqueles que estão ao seu redor. Peça ao Senhor para te mostrar, peça ao Senhor para te libertar dessa paixão daquilo que realmente é importante para tudo menos para o reino de Deus. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. O Senhor nunca deixa de ouvir a oração dos seus filhos. Mas esse evangelho que é frustrante, ele é dócil, ele é amoroso. É um evangelho que tem como essência o amor. É um evangelho onde Jesus diz assim, olha, eu dou a vocês um novo mandamento. Amem aos outros, uns aos outros. Amem, claro, ele vai dizer, amem a mim sobre todas as coisas, né? Mas amem uns aos outros, como vocês amam a vocês mesmos. Ele vai falar sobre amor nas três coisas. Sobre o amar a Deus, sobre amar uns aos outros, como a gente ama a nós mesmos. O Evangelho, ele não é uma forca. O Evangelho não é aquilo que a religiosidade faz, traz esse fardo maldito sobre a nossa vida. O Evangelho não é essa opressão de que, olha, eu preciso fazer o Senhor. Meu Deus, se eu falar isso, se eu olhar isso. Passa uma pessoa e você olha para o lado e, meu Deus, o fogo do inferno vai cair sobre a minha vida agora. Essa opressão que as pessoas vivem não é Evangelho. O Evangelho
Jesus diz que é trocar com ele o jugo, trocar com ele o fardo, porque a gente deixa o nosso pesado da religiosidade e traz para nós o dele, que é leve, que é suave. O Evangelho ele é dócil, ele é amoroso. O que Jesus faz não é nos oprimir, mas é amorosamente nos conduzir à verdade eterna que está sobre ele. Nunca esqueça disso, irmãos. Toda a ação de Jesus sobre nós parte do princípio do amor. Jesus amorosamente nos escolheu, amorosamente nos atraiu, amorosamente nos sustenta, amorosamente nos conduz às verdades eternas. O Evangelho, o Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus apresentado por Jesus, ele é interior, ele é espiritual. Ele não é, ao contrário do tipo de notícias que a gente, por exemplo, tem ouvido nos nossos dias, falando sobre uma determinada reforma ou outra determinada reforma, que são situações exteriores. Ao contrário disso, o Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, ele é interior. Deus produz no seu coração, para depois você ver qual é o efeito disso à sua volta. É primeiro interior, ele é primeiro espiritual. O interesse de Deus não é reformar a sua maneira de falar, de ser, de andar, de vestir. O Evangelho, o interesse do Reino de Deus é transformar o teu coração, para que tudo o que você faça, seja beber um copo d'água, seja para a glória de Deus. E a forma como isso vai ser feito para a glória de Deus é fruto desse relacionamento, dessa presença interior do Espírito Santo em você. Não é uma regra imposta pela igreja, como se a gente colocasse uma lista: olha, agora você pode usar o cabelo assim, mas não pode usar o cabelo assim. É assim que pode usar, assim não é de Deus. Assim é de Deus, assim não é de Deus. É assim que a gente tem visto a igreja rotular as coisas, e está errado. Isso tem que ser produzido do coração. A música que você ouve não deve ser dirigida pela igreja como uma música correta ou uma música incorreta. O corte que você faz no seu cabelo não deve ser dito pela igreja porque esse aqui está bom, esse aqui não está bom. Não, isso deve ser fruto do seu desejo de fazer tudo o que você faz para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É isso que o Senhor está fazendo em nós. É interior, é espiritual. O Evangelho do Reino não nos alicerça para viver neste mundo, mas no Reino de Deus. Nós nos tornamos peregrinos aqui. Eu vou falar sobre isso depois. O assentar-se para ouvir Jesus, que os discípulos fazem, é exatamente aquilo que é o chamado de Jesus para nós. Nos sentarmos para ouvir a verdade do Reino de Deus. Eu quero terminar respondendo uma pergunta, irmãos. Por que o Sermão do Monte é importante para nós? Qual é a importância desse Sermão do Monte? Eu quero dar uma resposta sobre isso, para que a partir daí a gente possa então, num outro momento, ir olhar os detalhes mais particulares. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte, que um dos grandes perigos da igreja, quando a gente olha um texto como esse do Sermão do Monte, é a gente perder a floresta para olhar a árvore. Então a gente foca ali só no detalhe, então a gente foca no que é o sal do mundo, foca no que é a bem-aventurança, foca no que Jesus fala sobre um determinado aspecto e perde o geral. A gente deixa de enxergar a floresta porque a gente está focado numa árvore. E o que eu estou tentando fazer aqui essa noite é te dar uma visão geral sobre o valor, sobre a importância, sobre o que Jesus pretendeu quando ele então nos apresentou o Sermão do Monte, para quando a gente for para o detalhe, você conseguir lembrar da floresta toda, a cada árvore que a gente passar. Por que o Reino de Deus, aliás, por que o Sermão do Monte, como essência do Reino de Deus, é importante para nós? Em primeiro lugar, porque ele fala à igreja com poder e com relevância. Ele fala à igreja. O Sermão do Monte fala à igreja com poder e com relevância. Ele não está dando conselhos nem falando sobre situações que não são parte da nossa vida. Ao contrário, ele é relevante. Ele fala de tudo aquilo que é o nosso dia a dia. O Sermão do Monte, ele dá à igreja o padrão da vida no reino de Deus. Ele ensina a igreja, olha, você é reino de Deus, você vive no reino de Deus, você é igreja, você é filho de Deus, então viva assim, é assim que você viverá, porque é assim que o Espírito Santo te conduzirá a viver.
Ele vai falar à igreja com esse poder de nos conduzir a entender qual é o nosso papel como filhos do reino, qual é o nosso papel como filhos de Deus, qual é o nosso papel como cidadãos do reino de Deus. O Sermão do Monte ele é importante para nós, porque ele vai dar ao cristão a consciência de incapacidade. Isso é uma coisa que a gente não pensa. Quando ele diz o seguinte, por exemplo, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. A gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas o que chora ali não é o que está triste porque perdeu o emprego. O que chora ali é aquele que consegue enxergar o seu pecado e chora pelo seu pecado. E aí a gente olha para nós mesmos, nós olhamos para nós mesmos e vemos a dificuldade que nós temos de chorar pelo nosso pecado. A facilidade que nós temos é a de explicar o nosso pecado. A facilidade que nós temos é a de desculpar o nosso pecado. A facilidade que nós temos é a de dar algum tipo de razão para o nosso pecado. Mas nós temos dificuldade de chorar pelo nosso pecado. Nós temos dificuldade de, diante de Deus, lamentar pelo nosso pecado. E aí nós olhamos para isso e diz, olha, felizes, porque bem-aventurados vai poder ser traduzido como plenamente felizes ou verdadeiramente felizes, são aqueles que choram pelos seus pecados. E aí eu olho para mim mesmo, estou fora do reino de Deus. Estou falando de uma das bem-aventuranças. Mas a intenção das bem-aventuranças é, em primeiro lugar, nos dar o padrão, dizer, olha, já que você é filho de Deus, é assim que você viverá, é assim que o Espírito Santo te levará a viver. Mas ao mesmo tempo, você vai olhar para você mesmo e vai dizer, eu sou incapaz de viver assim. E essa é uma intenção do Sermão do Monte. Uma das intenções de Jesus no Sermão do Monte é exatamente nos mostrar a incapacidade natural que nós temos de obedecer àquele padrão de vida. Para que então nós possamos nos voltar para o único que é capaz de nos capacitar a viver esse padrão de vida, que é o Espírito Santo de Deus. A ideia exatamente dessa sensação que nós temos de incapacidade ao lermos o Sermão do Monte é que nós possamos nos voltar para a fonte, para o suprimento. O Sermão do Monte ele vai apontar para o suprimento da nossa força, da nossa capacidade de viver a verdade do reino de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Se você ler o Sermão do Monte e olhar para a sua vida, por exemplo, quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos, e ver quantas vezes você tratou sem misericórdia pessoas que erraram ao seu lado, quando ele vai dizer bem-aventurados os puros de coração, e você lembrar de quantas vezes você olhou para aquela mulher na rua, que era feriado nacional, e que você olhava para ela. E que ele vai dizer bem-aventurados os pacificadores, e você vai lembrar quantas vezes você foi o isqueirinho que botou fogo na confusão que estava acontecendo. E você vai lembrar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e você vai lembrar de quantas vezes você foi conivente com a corrupção e não se importou com a justiça de forma alguma. Bem-aventurados os humildes, e você vai lembrar de quantas vezes você foi soberbo e tratou mal alguém que você considerava inferior. Bem-aventurados os pobres em espírito, e quantas você vai olhar para você e vai ver quantas vezes você se considerou espiritualmente pronto, espiritualmente elevado, espiritualmente capaz, espiritualmente superior. E a gente olha para nós mesmos e diz, meu Deus, eu estou fora do reino de Deus. E se essa é a nossa sensação, essa sensação é uma sensação proposital. Jesus queria que a gente tivesse essa sensação. Não para nos humilhar, não para nos diminuir, não para nos colocar numa situação de eu sou imprestável e estou longe do reino de Deus. Mas para nos colocar de uma situação em que nós entendêssemos o seguinte: se eu sou cidadão do reino de Deus, esse é o padrão de vida que eu terei. Mas eu olho para mim mesmo e vejo como esse padrão de vida não é próximo daquele que eu vivo. Então eu preciso buscar suprimento. Eu preciso buscar aquele que me capacita a viver o reino de Deus dessa forma. Eu preciso buscar aquele que me fortalece, que molda meu coração para que eu seja misericordioso, para que eu reconheça a minha pobreza espiritual, para que eu seja humilde mesmo diante de pessoas que a sociedade diz que são menores, para que eu console, para que eu tenha fome e sede de justiça,
para que eu pacifique, para que eu entenda que as perseguições são um propósito de Deus para a minha vida. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de nos capacitar a viver essa realidade. E o Sermão da Montanha é importante para nós, porque ele nos mostra a nossa incapacidade, mas ele aponta para o suprimento, ele aponta para aquele que nos capacita, ele nos leva à dependência do Espírito Santo, para que nós sejamos edificados e moldados à semelhança do nosso Salvador. Nós seremos semelhantes a Jesus. Isso é decreto de Deus para a vida de todo filho de Deus. Mas nós seremos confrontados com a nossa incapacidade exatamente para que nós dependamos do Espírito de Deus. E ao viver nessa dependência, nós sejamos moldados à imagem do nosso Salvador. Glória a Deus. O sermão é importante para nós, porque ele vai contrastar o reino desse mundo com o reino de Deus. Ele vai nos lembrar que nós somos forasteiros nesse mundo, que nossa pátria está nos céus, que mesmo que nós sejamos chamados para usufruir de todas as benesses que o Senhor nos concede, e nós não devemos de forma alguma imaginar outra coisa, exceto usufruir daquilo que o Senhor nos concedeu. Ainda assim, esse não é o fim, esse não é o alvo maior. Aquilo que nós temos hoje, se você tem hoje uma condição de repente de ter um bom carro, de pagar uma boa escola para os seus filhos, de se vestir bem, nada disso é leviano. Desde que você entenda que isso não é o fim do que Jesus está fazendo na sua vida. Que isso é parte do processo, que o fim realmente é nos reunir na eternidade, diante dele, para a glória dele. Nós somos forasteiros, como o pastor Vidal costuma dizer, o céu não é aqui. Aqui nós podemos ter vislumbres do céu. Nós vemos a bondade de Deus de forma tão abundante sobre nós, em tantas circunstâncias, em tantas conquistas, em tantos momentos, são vislumbres, mas o céu não é aqui. Nós somos forasteiros aqui. O padrão do reino desse mundo, ele vai sempre contrastar com o padrão do reino de Deus. Ele vai ter esse contraste. O Sermão da Montanha é importante para nós por isso. Porque ele faz esse contraste, dizendo, olha, o reino desse mundo valoriza isso, mas você, cidadão do reino de Deus, valoriza isso. Ele apresenta ao mundo o que é a igreja. Por isso ele é importante para nós. Ele vai mostrar para o mundo o que significa o viver cristão. Você sabia, quando você olha a história dos avivamentos que existiram ao longo da história da igreja, você vai perceber um fato, de que todas as vezes que a igreja se voltou para um viver cristão, semelhante ao viver cristão ensinado por Cristo, o avivamento aconteceu. Nós temos um engano completo de que o avivamento é produzido só pela oração, ou só pela adoração, ou só pela busca do avivamento. Não é. O avivamento é produzido por vida cristã genuína, que vai incluir oração, que vai incluir adoração, que vai incluir busca por avivamento, mas vai incluir plenamente um viver cristão. Todas as vezes que o Sermão do Monte foi base, e alguns homens que foram pivôs em avivamentos que aconteceram, eles tomavam esse Sermão da Montanha quase que literalmente na sua vida, e a partir desse viver cristão, baseado nos fundamentos do reino de Deus, os avivamentos aconteceram. O mundo só pode conhecer quem é Cristo e o que é o reino de Deus a partir da vida dos cidadãos do reino de Deus. Em último lugar, o Sermão da Montanha nos dá o Cristo completo. Hoje, nós encontramos um Cristo incompleto na vida de muitos cristãos. Eles foram chamados plenamente. Não quer dizer que a salvação deles é pela metade. Mas o Cristo com que eles se relacionam é incompleto. Porque muitos que foram atraídos para o Evangelho hoje têm Cristo como seu Salvador. E cantam a salvação que receberam, e louvam a salvação que receberam, e oram agradecendo pela salvação que receberam, e anunciam a salvação que receberam, mas esse Cristo é incompleto. Porque Cristo só é completo quando Ele é, além de Salvador, Senhor sobre a nossa vida. Um Cristo que nos salvou, mas que não governa a nossa vida, é incompleto, e torna a nossa vida incompleta. E o Sermão do Monte nos dá o Cristo completo, um Cristo que governa, porque Cristo, de novo, não está nos dando conselho, Ele está dizendo, é assim que eu vou fazer com a sua vida.
É assim que a presença do Espírito Santo em você vai tornar você. Não está te aconselhando, seja misericordioso, porque se você for misericordioso, você vai encontrar misericórdia. Ele está dizendo, como você é cidadão do reino, eu vou moldar você de forma que você vai ser misericordioso e você vai encontrar misericórdia na misericórdia que você terá. Ele nos dá o Cristo completo. Jesus ocupa o seu papel de Senhor. Vida perdoada e vida santa são inseparáveis. Nós não podemos perder de vista que eu fui perdoado, mas ao mesmo tempo que a minha vida foi perdoada, a minha vida deve ser santificada. Vida perdoada e vida santa são inseparáveis. No que nós cremos e como nós vivemos, estão unidos, não podem ser separados. Eu não posso dizer, eu creio nisso, mas eu vivo de outra forma. Há uma unidade inseparável entre o que eu creio e como eu vivo. Então Cristo nos é dado completo no Sermão do Monte. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que o Sermão da Montanha nos urge a render-se à autoridade de Jesus. Viver o Sermão do Monte significa render-se à autoridade de Jesus. Significa aprender dele. Por isso que os discípulos sentam e o ouvem, porque sabem que nele estão as palavras de vida eterna. O sentar-se diante do seu mestre para ouvir o seu mestre é um reconhecimento de autoridade que há no mestre. Os discípulos sentam diante do mestre. Nós, discípulos, sentamos diante de Jesus, porque nós sabemos que só nele existem as palavras de vida eterna. Essa é uma questão que precisa estar resolvida na nossa vida. Ele é nosso Salvador, mas Ele é nosso Senhor. É dele que vêm as palavras que governam a nossa vida. É nele que está a autoridade que molda a nossa vida. É dele que nós sabemos o que é verdade ou o que não é verdade. Isso precisa estar resolvido na nossa vida. Nós precisamos ter plena convicção de que Cristo é o nosso Senhor. Senão o Sermão do Monte será apenas um amontoado de conselhos éticos, de elevado valor moral, mas sem contudo produzir vida em nossa vida. Não produz nada. A gente olha e diz assim, que legal, bem-aventurados os misericordiosos. Aí a gente lembra de um misericordioso. Bem-aventurados os pacificadores. A gente lembra de um pacificador. Mas o sermão não é sobre os outros, o sermão é sobre a minha vida. O Senhor, Cristo precisa ser meu Senhor, Ele precisa governar sobre mim. Isso precisa estar resolvido na nossa vida. Por isso que, pela graça de Deus, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu creio que essa noite é noite de resolvermos isso na nossa vida. É noite de reconhecermos e nos rendermos plenamente a Cristo, para que Ele, que é o nosso Salvador e tem sustentado a nossa salvação, seja plenamente nosso Senhor e governe plenamente a nossa vida também.